Olá, seja bem-vindo a mais essa aula de estatística. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos nessa aula conversar um pouquinho sobre a temática correlação e regressão. São duas temáticas que nós trabalhamos dentro do conceito de estatística. Então, primeiramente, o que é correlação? Então, quando nós temos duas variáveis que estão ligadas por uma relação estatística, então nós dizemos que existe uma correlação entre essas duas variáveis. Então, por exemplo, imaginem que eu tenho o perímetro e o lado de um quadrado. Eles estão relacionados por essa fórmula, 2P, ou seja, 2 vezes o perímetro, igual 4 vezes L, que seria 4 vezes o lado. Então, existe uma relação entre o perímetro e o lado. Então, nós temos uma correlação, nesse caso aqui. Quando a gente fala de correlação, a primeira coisa que nós já devemos trabalhar é com o tal do diagrama de dispersão. O que é isso? Na verdade, o diagrama de dispersão é essa representação gráfica em termos de pontos que eu tenho na figura, onde eu tenho uma relação entre, no caso aqui, as notas de um aluno, a nota de matemática no eixo X e a nota da estatística no eixo Y. Então, por exemplo, no aluno 1, eu tenho a nota de matemática 5 e a nota de estatística 6. Então, com isso, eu tenho exatamente esse ponto aqui, que corresponde ao aluno 1. Então, esse ponto aqui está correspondendo ao aluno 1. O aluno 8, ele tem a nota de matemática 8 e a nota de estatística 9. Então, nota de matemática 8 e de estatística 9 é exatamente esse aluno, é o aluno número 8. Então, para cada um desses pontos, corresponde a exatamente um desses alunos aqui, ou seja, a junção do eixo X, que no caso aqui é a nota matemática, e no eixo Y, a nota estatística, eu tenho um desses pontos. Isso forma um gráfico, chamado gráfico de dispersão. Então aqui eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui e aqui, outros pontos aqui, então eu tenho um desenho que forma esse gráfico, esse diagrama de dispersão. Quando eu tenho olhando para esse diagrama de dispersão, quando eu consigo visualizar, no caso aqui, eu tenho, se eu for visualizar esse gráfico, pode ver que eu tenho como se fosse aqui uma reta juntando esses vários pontos desse gráfico de dispersão. Então aqui eu tenho como se fosse uma reta. Então essa reta, na verdade, essa imagem, formando essa imagem dessa reta, é o que a gente chama de uma correlação linear. Então, nesse caso aqui, graficamente, eu vejo que eu tenho uma correlação linear porque eu tenho uma reta tentando juntar esses vários pontos aqui. Se eu olhar para o gráfico de dispersão e eu tiver um desenho formando aqui uma reta crescente, como é o caso desse desenho aqui, desse primeiro gráfico, então veja que aqui eu tenho como se fosse uma reta crescente. Então aqui eu tenho uma correlação linear positiva. Se eu tenho aqui, olhando para esse gráfico de dispersão, eu tenho aqui uma reta decrescente, eu tenho uma correlação linear negativa. Se eu tenho aqui esse desenho no terceiro gráfico, aqui formando como se fosse aqui um senoide, eu tenho uma correlação não linear. E se eu tenho aqui um monte de pontos que formam totalmente uma imagem totalmente difusa, então aqui nesse caso eu não tenho uma correlação. Como é que eu transformo isso matematicamente? Então, para isso nós utilizamos essa fórmula que me traz o coeficiente de correlação linear. Então, o único elemento aqui, esse R, vai ser em função do quê? Dos valores que eu vou multiplicar, ou vou fazer aqui a potência, multiplicado por N, que é o número de observações que eu tenho. Então, por exemplo, se aplicando a fórmula eu tiver um valor R próximo a 1, ao valor 1 positivo, então quer dizer que eu tenho uma correlação perfeita e positiva. Se esse valor fica próximo do menos 1, então quer dizer que eu tenho uma correlação perfeita e negativa. Então veja que eu estou trabalhando no intervalo de 1 até menos 1. Quanto mais próximo do mais 1, mais essa correlação é perfeita e positiva. Quanto mais próximo do menos 1, mais essa correlação é perfeita, mas daí negativa. E quando o valor do R é 0 ou próximo a 0, principalmente no caso do 0, quer dizer que não há correlação entre essas variáveis, Ou essa correlação, ela naquele outro caso, essa correlação então, ela não é linear.
Então, se nós aplicarmos no nosso exemplo lá inicial, então aqui eu tenho as notas de matemática e estatística de uma série de alunos, então nota 5, matemática e 6 de estatística, 8 de matemática e 9 de estatística, e assim por diante. Eu tenho aqui uma quantidade de elementos, então eu tenho aqui, na verdade, 10 notas de matemática e de estatística. Então, eu vou montar essa tabelinha. O que é essa tabelinha? Primeira coluna dessa tabela é multiplicar o valor da nota de matemática pela nota de estatística. Então, x vezes o valor de y, que dá 30. Na outra coluna, isso eu faço para todos os valores. Então, 8 vezes 9, 72, 7 vezes 8, 56, e assim por diante eu faço para todos os valores. Na outra coluna, eu faço o valor da x, que no caso aqui x é a matemática, elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado dá 25. 8 ao quadrado, 64, e assim por diante. E na outra coluna eu faço o valor de y, que no caso aqui é a nota da estatística, elevado ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36, 9 ao quadrado é 81, e assim por diante. Feito essas três colunas adicionais, eu somo os valores. Então aqui eu tenho 65, que é o somatório dessa coluna, aqui também deu 65, o somatório dessa outra coluna, aqui o somatório é 473, aqui o somatório é 481, e aqui o somatório é 475. Então eu faço essas três colunas aqui adicionais em função dos valores que eu tenho aqui da nota, no caso aqui matemática e estatística, faço essas três colunas, faço o somatório e aí fica fácil de eu aplicar na fórmula. Então se nós pegarmos a fórmula, então eu tenho aqui a fórmula para o cálculo do coeficiente, minha fórmula R. Aqui eu tenho o meu N, que é o número de amostra, que no caso aqui nós estamos falando de 10 amostras. Então basta eu pegar N vezes o somatório de XI. Somatório de XI é exatamente isso aqui, o 473. Então 10 vezes 473 menos somatório de XI, que é 65, vezes o somatório de YI, que também é 65. Então é essa outra conta aqui. Dentro da raiz, que eu tenho essa raiz aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, primeiramente faço essa expressão vezes essa expressão. A primeira expressão é o número de elementos, 10, vezes o somatório de xi, que seria aqui a nota de matemática, que é o 481 ao quadrado, menos 65 ao quadrado, que é exatamente esse valor aqui, 65 ao quadrado, vezes 10, que é o número de elementos, vezes 475, que é o valor de y ao quadrado, menos 65, que é o valor do y elevado ao quadrado. Fazendo a continha, eu vou chegar que o valor é 0,91. Veja que está próximo de 1, não é isso? Então aqui eu tenho uma correlação linear positiva, porque está próximo de 1 positivo, então é uma correlação linear positiva. Não é 1, senão seria perfeita, mas é muito próximo de 1. Então eu tenho, na verdade, o gráfico que é uma correlação positiva. Quando a gente fala de regressão, nós falamos de uma análise de regressão. O que é isso? Na verdade, é descrever, por meio de um modelo matemático, a relação entre duas variáveis, em função de uma quantidade N de observações. Essa é a ideia por trás da regressão. Então, o primeiro elemento que nós vamos usar aqui é o ajustamento da reta pelos mínimos quadrados. Então, essa é a nossa regressão que nós vamos fazer. Então, para isso, eu vou utilizar exatamente essa função, essa equação da reta. Então, a equação da reta que nós vamos usar. Quais são esses valores que eu vou usar aqui nessa equação da reta? Então, o primeiro valor é o coeficiente A. Então, o coeficiente A aqui é exatamente essa equação aqui. Então, aplicando os valores, jogo aqui os valores nessa equação, obtenho o coeficiente A. O coeficiente B, ele vem dessa outra formulazinha aqui. Então, o B, o que é o B? É essa equação aqui que leva em conta o y negado menos o A, que é esse valor aqui, o mesmo coeficiente que nós já calculamos, vezes x negado, onde x negado e y negado vem dessas duas pequenas fórmulas aqui, que é o somatório de x dividido por n, que é a média do x, e y negado é a média do y, ou seja, o somatório do y dividido por n. Fazendo as continhas, nós obtemos já a equação para fazer a regressão. Então, no caso aqui, vamos pegar o exemplo, vamos no nosso velho exemplo. Então, aqui nós temos 10 termos, nós fazemos duas colunas adicionais. A coluna x vezes y, que no caso é matemática vezes estatística, então 6 vezes 5, 30, que nós já fizemos lá atrás, estão lembrados? Eu só estou repetindo aqui para facilitar a visualização. 8 vezes 9, 72 e assim por diante. E eu só faço o x ao quadrado, então 5 ao quadrado é 25.
8 ao quadrado é 64 e assim por diante. Isso nós também já tínhamos feito naquela outra tabela. Somo todos os valores, então 65 da primeira coluna, 65 da segunda coluna, 473 do x vezes o y e 481 do x ao quadrado. Aplicando a fórmula do coeficiente, então coeficiente A, jogando na fórmula, eu vou ter o valor 0,8632. Jogando na outra fórmula do B, eu sei que x, a média do x é 65 dividido por 10, então dá 6,5. E a média do y também nós já sabemos que é 6,5, porque é 65 dividido, aqui 65 dividido por 10, que dá 6,5. Jogando então o valor médio do y, que é 6,5, menos o valor do coeficiente A, que é 0,8632, vezes o 6,5, deu o valor para B como sendo 0,8892. Com isso, nós temos a equação pelo ajustamento dos quadrados para essa regressão, que é o quê? Então, nesse caso aqui, a minha equação é 0,86x, que é esse valor aqui do coeficiente, eu já arredondei para duas casas decimais, então 0,86. Poderia ter deixado 4, mas eu arredondei para duas casas, x, mais 0,89, aqui também eu arredondei, então 0,8892, arredondei para 0,89, que é o valor do coeficiente B. Então, com isso, nós temos a equação para o cálculo da regressão. Então, nesse caso aqui, se eu pegar essa mesma equação e plotar no gráfico, então peguei a equação que eu acabei de descobrir, eu plotar no gráfico, eu vou ter exatamente essa reta aqui, ó. Eu vou ter essa reta aqui aplicando essa equação. Então essa aqui é a equação da reta que torna aqui os números para esses vários pontos desse gráfico de dispersão. Se eu atribuir, nesse caso aqui, por exemplo, o valor de x para 0, o que eu vou ter o valor para y? 0,89. É exatamente isso aqui, ó. 0 para x, eu vou ter o valor 0,89 para y. E se eu obter o valor, se eu jogar 5 para x, eu vou ter o valor 5,19. Então, se eu obter aqui o valor 5 para x aqui, eu vou ter aqui o valor para y como sendo 5,19. Então, tendo dois pontos, eu consigo plotar essa reta e com isso eu tenho aqui o desenho da reta que expressa essa equação da reta nesse gráfico de dispersão. Aí nós temos outros dois conceitos muito interessantes, o conceito de interpolação e o conceito de extrapolação. Então, se nós pegarmos essa mesma equação que nós já obtivemos e eu jogar, por exemplo, o valor 4, ter o valor 4,33 para y. Como o valor 4 ele está dentro do intervalo 2 a 10, que é a menor nota para x, 2, e a maior nota 10, o que nós temos? Nós dizemos então que nesse caso nós fizemos uma interpolação, ou seja, nós estamos calculando um valor, estamos calculando o resultado com base no valor que está presente no meu intervalo que eu tenho de amostras. Por outro lado, se eu jogar, por exemplo, o valor de x como sendo 1, eu vou ter o valor 1,75. Só que o que acontece? Se nós observarmos o valor 1 para x, ele está fora do intervalo que eu tenho de amostra, porque o meu intervalo de amostra vai de 2 a 10. Como esse 1 está fora, então nesse caso aqui, nós estamos dizendo que nós estamos fazendo uma extrapolação dos valores. Então eu estou jogando o valor 1, eu estou fazendo uma extrapolação e eu sei que o valor, teoricamente, pela equação, vai dar 1,75. Já o primeiro caso, eu estou fazendo uma interpolação, que é o quê? Eu estou jogando um valor que está no intervalo que eu tenho de amostra e ele está me dando um valor que é baseado na equação que nós descobrimos na equação da regressão. Espero que tenham gostado, dê o seu like, se não se inscreveu, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.